Salve, salve galera, tudo bem? Professor Everton Seixas, de História, estou na área mais uma vez. Para a gente dar continuidade àquela aula sobre Roma Antiga. Lembrando que na primeira aula que nós fizemos, falamos sobre a origem da Roma Antiga, tanto a origem lendária como a origem factual, a origem verdadeira. Falamos da divisão da sociedade entre patrícios, clientes, plebeus, escravos. Falamos também da divisão histórica, primeiro período, a monarquia, o segundo período, a república e o terceiro período, o império. E hoje nós vamos falar sobre essa transição da República Romana para o Império, que muitos chamam a novela romana, ou, como a gente vê nos livros, os triunviratos romanos. Então vamos conhecer melhor essa história hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o Império Romano, o nascimento da Roma Antiga, mas foi uma transição onde brigas internas vão levar à queda da República e o nascimento do Império. Então, gente, uma coisa importante a gente entender é que a República Romana, você não tinha somente um governante escolhido pelo povo. Você geralmente tinha dois ou até três governantes que governavam toda essa fase da expansão romana. Geralmente é chamado de cônsuls. Eram dois cônsuls, então. Um deles, geralmente, eram escolhidos pelo Senado, pelos senadores, e o outro, escolhidos pelo exército. Era uma forma de tentar equilibrar as duas forças, os dois grupos mais poderosos da Roma Antiga, o exército romano e o Senado. Então é uma forma de você tentar equilibrar essas forças. O que acontece? Conflitos expansionistas da Roma Antiga, se a gente for pegar aqui o mapa, deixa eu mostrar. Lembrando que na aula passada a gente viu também as guerras púnicas, onde os romanos conquistaram toda a Península Itálica, inclusive a cidade de Cartago. Deixa eu até circular aqui. Então, na aula passada, a gente viu as guerras púnicas, que é o período da expansão romana, onde eles conquistaram toda a Península Itálica, chegando aqui Cartago, na Tunísia, onde os romanos, vencendo os cartagineses, conquistaram toda a região do mar Mediterrâneo. E assim começou a expandir as suas conquistas para o interior do território europeu. Uma coisa muito importante a gente entender, deixa eu apagar esse mapa, que quando os romanos conquistavam outra civilização, vilas, cidades, os romanos eram dominadores e saqueadores. Saqueavam os povos, roubavam suas riquezas e obrigavam eles a pagarem tributos. Então havia uma dominação. Caso você não pagasse um tributo, eles iriam destruir a cidade. Então, os povos conquistados tinham que dar alimentos, comida, objetos valiosos e também pessoas para serem escravizadas. Geralmente, esses escravizados eram guerreiros. Era uma forma de você pegar o grupo mais forte que defendia a vila, a cidade, e transformava em escravos romanos. Enfraquecia, assim, o grupo dominado. E o que acontece? Nesse período da República Romana, por que estou falando tudo isso? Quando os romanos conquistaram essa região aqui, ó, a Tácia e a Dácia, vai aparecer um personagem muito importante na história, chamado de Espartacus, que era um guerreiro traciano, foi levado para Roma e lá, como ele era muito forte, ele se transformou em gladiador. Eu vou falar disso da cultura romana na próxima aula. A cultura do pão e suco, do pão e circo. Não é pão e suco, não, é pão e circo. E ele virou um gladiador. E o que acontece? Espartacus, ele conseguiu liderar uma rebelião de gladiadores contra o exército romano. Ele perdeu. Naquela época, os romanos pegavam pessoas, grandes líderes, contra o Império Romano. Quer dizer, não era Império ainda, mas contra a civilização romana. E eles eram crucificados. A crucificação, a gente vai ver também na próxima aula, é uma propaganda romana, uma forma de simplesmente assustar os inimigos, porque é uma morte muito cruel, mas é uma forma de você assustar os inimigos. Ó, você não vai se virar contra os romanos, então vai ser crucificado. E Espartacus foi crucificado para servir de lição para não lutar contra os romanos.
Mas quem liderou a vitória dos romanos contra os Espartacos foi um general chamado de Pompeu. Não esqueça esse nome, que vamos sair já já. E Pompeu, por causa disso, se ascendeu, virou senador e depois vai virar cônsul, um dos governantes do primeiro triunvirato romano. Então, gente, os romanos fazem essa política expansionista, fazem essa política de dominação, e os generais que venciam grandes batalhas ganhavam muito destaque e podiam chegar no mais alto escalão do governo romano. Foi o caso de Pompeu. Mas vamos lá, voltando para os triunviratos. Então, os triunviratos, também chamados de novela romana, ela é feita em duas fases. Primeiro, a gente vai conhecer a história do primeiro triunvirato, que a gente vai ter as figuras de Júlio César, Pompeu e Crasso, para depois conhecer o segundo triunvirato, que é o resultado dessa guerra do primeiro triunvirato. O que aconteceu no primeiro triunvirato? Como Roma, a República Romana, estava tendo muitos problemas, estava crescendo demais e estava muito difícil governar todas as regiões conquistadas, a República Romana resolveu dividir o poder em três pessoas. Pompeu, senador que virou general romano, Crasso era outro general romano, e Júlio César, que vamos dizer assim que é um general prodígio. Por que prodígio? Porque ele estava conquistando novos territórios de forma muito rápida, de forma estratégica. E assim se ascendeu e também virou governante romano. Então a República Romana pegou três generais para dividir o poder entre Pompeu, Crasso e Júlio César. O que acontece? Júlio César conseguiu jogar Crasso para essa região aqui, ó, da Dácia e da Trácia, onde hoje está a Bulgária, a Romênia, para poder conquistar novos territórios, e queria jogar Júlio César para a região da Gália, onde hoje é a França. E assim, Pompeu ia ficar sozinho governando em Roma. A estratégia de Pompeu era simplesmente fazer o quê? Se livrar de dois generais com o discurso de que vocês irão conquistar novos territórios para Roma, mas enquanto isso, Pompeu ia ficar governando sozinho aqui. Então, Crasso veio para cá, Júlio César, JC, veio para cá, e PP, que é o Pompeu, ficou aqui, em Roma. Nesse acordo que Pompeu fez com Júlio César, para vocês terem uma ideia, Pompeu casou inclusive com a irmã de Júlio César, Agripina, para simplesmente tentar manter e fortalecer a aliança. Mas a estratégia de Pompeu era se livrar de Júlio César. Para vocês terem uma ideia, Júlio César vai ficar mais de 10 anos na Gália, lutando e conquistando a Gália. Muita gente achou que Júlio César tinha até morrido nesses confrontos. Como a Gália havia muitos povos inimigos de Roma, havia muitas vilas, então foi extremamente difícil conquistar a Gália, onde hoje é a França. E Pompeu ficou lá durante 10 anos governando tranquilamente sozinho, lá na cidade de Roma. Essa guerra entre Júlio César e a Gália, inclusive, ele conseguiu prender o rei dos galeses, que virou símbolo daquele desenho Obelix. E o nome do rei galês é chamado de Opa, deixa eu pegar o nome, para escrever o nome dele aqui direitinho. Pensa num nome esquisito. O nome era. Eu peguei tudo. Vercingetorix. Olha que nome bonito. Então, Vercingetorix, o rei galês, ele foi preso e quando Júlio César voltou para Roma, ele voltou com o braço direito, chamado Marco Antônio. Não esqueça esse nome. Marco Antônio. Que ele conheceu na Gália e se transformou no seu braço direito. Júlio César retorna para a Gália de forma triunfante como conquistador do território que era considerado o maior território, o mais difícil para ser conquistado pelos romanos naquela época, e ele volta de forma triunfal. Pompeu, para você ter uma ideia, quando Pompeu ele vê o retorno de Júlio César, ele acha que Júlio César quer tomar o poder.
e começa uma briga assim entre Júlio César e Pompeu. E o caso curioso é que Júlio César tinha dois sobrinhos, os dois eram senadores, Otávio Augusto e Brutus. Vou escrever o nome aqui para não esquecer deles. Otávio Augusto e Brutus. Sendo que Brutus ficou no lado de Pompeu e Otávio Augusto ficou no lado de Júlio César. Nessa confusão toda entre Júlio César e Pompeu, para vocês terem uma ideia, o que aconteceu, gente? Deixa eu apagar aqui. Pompeu, quando viu que Júlio César retornou para Roma de forma triunfante, Pompeu fugiu para o Egito. E Júlio César foi atrás. Não, eu tenho que conversar com Pompeu porque está fugindo de mim. Eu não quero guerra. Mas Júlio César foi atrás de Pompeu. Quando Pompeu chegou no Egito, gente, então Pompeu saiu de Roma, fugiu para o Egito. Lá havia um governante, um faraó, aliado dos romanos, que era Ptolomeu II. Ptolomeu II. Ptolomeu II, gente, eu sei que deve escrever o nome e fiquei bem na frente. Ptolomeu II, para vocês terem uma ideia, ele era filho de Ptolomeu I. Ele nasceu na região da Judéia. Eles nasceram na região da Judéia e migraram para cá. Ptolomeu I teve. Eu não quero revelar o nome agora, calma aí. Ptolomeu I tinha um filho homem, que era o segundo filho dele, chamado Ptolomeu II. E Ptolomeu II, com 14 anos, matou o pai para assumir o poder. Olha só. Quando Pompeu chegou no Egito, encontrou Ptolomeu II, ainda um adolescente, governando. E Ptolomeu II teria perguntado para Pompeu: quem é mais forte, você, Pompeu, ou Júlio César está vindo atrás de você? E Ptolomeu II descobriu que o mais forte era Júlio César, naquele momento. Ptolomeu II matou Pompeu, arrancou a cabeça de Pompeu e entregou na bandeja para Júlio César, quando ele chegou no Egito. Júlio César não gostou dessa história, porque Júlio César nunca queria guerra, ele queria. Porque lembrando que a irmã de Júlio César era casada com Pompeu, então era o seu cunhado. Ele não gostou dessa história e prometeu vingança. Diz, aí ninguém sabe se é fato ou lenda, que quando Júlio César, na noite que estava tramando, planejando o que ele iria fazer com Ptolomeu, depois da morte de Pompeu, um escravo apareceu na sua porta e estava com um tapete nas costas. Quando Júlio César perguntou: o que é isso? Foi um presente para você? Uma pessoa, uma jovem, vai sair desse tapete. Quem é essa jovem? Cleópatra. Olha só. E quem era Cleópatra? Irmã de Ptolomeu II, filha mais velha de Ptolomeu I. Lembrando que Ptolomeu II matou o pai para assumir o poder, mas a linha sucessória, quem deveria assumir era Cleópatra. Mas Ptolomeu II começou a perseguir Cleópatra e ela fugiu. Mas quando ela descobre que tem um romano, Júlio César, lá em Roma, e estava chateado com Ptolomeu II, ela consegue conhecer Júlio César e de alguma forma ela consegue seduzir Júlio César, que ele se apaixona. Júlio César se apaixona por Cleópatra e arranca Ptolomeu II do poder, dando a coroa do Egito para Cleópatra. E ele casa, engravida Cleópatra lá no Egito. Olha que confusão toda, gente. Olha que confusão. Então Júlio César casou, engravidou Cleópatra e ele volta para Roma de forma triunfante. O Egito agora também faz parte da civilização romana. O que acontece? Que lembra que eu falei o nome de Otávio Augusto e Brutus? Quando Júlio César retorna para Roma, gente, muitos senadores acusaram Júlio César de tentar tomar o poder pela força. Muitos acusam Júlio César
querendo se transformar em um ditador de Roma. Quem liderou esse movimento foi Brutus. Brutus, sobrinho de Júlio César, acusou Júlio César de traidor. E, uma reunião que estava tendo no Senado, o grupo de Brutus simplesmente esfaquearam e mataram Júlio César com 40 facadas. Esse fato entrou na história. Tem até uma frase que nasceu com o escritor inglês William Shakespeare, quando ele fez uma peça teatral, onde Brutus gritava, ou quer dizer, Júlio César, antes de morrer, gritava: até tu, Brutus, até tu tá me traindo, e Júlio César morre. Quem vai assumir o poder? Marco Antônio, lembra o braço direito de Júlio César, que Júlio César conheceu na Gália? Marco Antônio, ele quer assumir o poder. Mas o outro sobrinho, Otávio Augusto, também quer assumir o poder. Marco Antônio perseguiu e matou Brutus, prendeu Brutus e fez uma execução pública, considerando Brutus traidor da pátria, e assim começou uma nova divisão do poder entre três pessoas: Marco Antônio, braço direito de Júlio César; Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César; e Lépido, que era amigo de Crasso. Crasso aposentou e Lépido assumiu o poder. Os três dividiram o poder. Só que Marco Antônio tinha uma rivalidade muito grande com Otávio Augusto. Quem era o favorito de Júlio César? Júlio César ficou muito popular pela conquista da Gália, por ter casado com Cleópatra. E Marco Antônio queria governar de forma sozinho. Ele não aceitava dividir o poder. Ele conseguiu afastar Lépido e começou uma rivalidade com Otávio Augusto. Disseram que os dois brigaram, na mão mesmo, onde Marco Antônio expulsou Otávio de Roma e Marco Antônio assumiu o poder. Diz a história que Marco Antônio foi um péssimo governante. E ele, precisando cobrar tributos, tá, dos povos conquistados, Marco Antônio viajou até o Egito. Quando chegou no Egito, quem estava no poder? Cleópatra. Cleópatra estava no poder. Depois da morte de Júlio César, ele retornou para o Egito. E Marco Antônio cobrando tributos de Cleópatra. Cleópatra querendo aumentar seu poder de influência. Dizem que ela também seduziu Marco Antônio e os dois se apaixonaram. E Marco Antônio migrou, transferiu a sede do poder para o Egito. Olha só. Então, Cleópatra, primeiro, tinha casado e tido um filho com Júlio César. Com a morte de Júlio César, ela retorna para o Egito. Marco Antônio vai cobrar os tributos. Conhece Cleópatra, se apaixona e ele começa a morar no Egito. Com isso, ele comete um vacilo, porque Otávio Augusto retorna para Roma, acusa Marco Antônio de traidor dos romanos, monta um exército, invade o Egito e, numa guerra, ele vence e mata Marco Antônio. Cleópatra, que também foi acusada de traidora dos romanos, ela comete suicídio. Diz a lenda que ela morreu com uma cobra enrolada no seu corpo, que a cobra a picou e ela acabou morrendo. E assim, Otávio resolveu simplesmente acabar com essa divisão dos poderes, porque disse que isso levava à rivalidade. E vai criar um novo tipo de governo, chamado de Império. Assim começa a era do Império Romano. Das três fases, a monarquia, a república e o Império é o período mais longo da história romana. E ele consegue trazer a paz. E esse período ganha o nome de Pax Romana, que é a paz de Roma, onde ele consegue consolidar o Império. Agora o Roma vai ser governado por uma pessoa só. Vai ser chamada Era Dourada, porque Otávio Augusto ele vai criar uma série de benefícios para o Império Romano, estruturais, grandes construções, expansão romana. Vai mudar até o calendário. O calendário romano tinha 10 meses, agora vai ter 12. Então assim, ó, pense comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mês 1, janeiro. 2, fevereiro. 3, março. 4, abril. 5, maio. Naquela época, 6, junho. 7, setembro. 8, outubro. 9, novembro. 10, dezembro. Tá vendo? A acessibilidade do nome. Setembro, 7. Outubro, 8. Novembro, 9. 10, dezembro. E Otávio Augusto vai criar 2 novos meses. Os meses naquela época eram maiores, de 35 dias, quase 40. E cria 2 novos meses.
cria o mês de julho, homenagem a Júlio César, e o mês de agosto, homenagem a Otávio Augusto. E até o calendário ele muda. E vai conquistar novos territórios. A Gália, que é a França, a Bretanha, que hoje é a Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, e parte da Germânia, onde hoje ali você pega a Bélgica, a Holanda, a Áustria e a Alemanha. Então é uma fase dourada para os romanos, mas também uma fase de paz interna, onde acabou os conflitos pelo poder. Mas o que acontece? Como os imperadores passam o poder um para o outro de forma hereditária, muitas vezes quem assume o poder não tinha capacidade, não tinha habilidade política para governar. E muitos imperadores foram considerados loucos quando assumiram o poder. Um caso desse foi Calígula. Foi o quarto imperador na história romana. Calígula, ele assumiu o poder muito novo, com a ajuda da mãe. A mãe ajudou a botar ele no poder. E ele, para recompensar a mãe, ele casou com a própria mãe, para a mãe continuar com grande influência, grande poder. E como Calígula brigava muito com os senadores, porque ele dizia que os senadores tentavam se intrometer em assuntos políticos, ele simplesmente pegou seu cavalo e nomeou como senador romano. Que dizia, não, meu cavalo tem mais prestígio que esses senadores. Com isso, Calígula também foi assassinado por generais e senadores romanos. Tivemos Nero, também considerado outro imperador maluco. Nero tinha um sonho de ser um grande artista, um cantor de ópera. Ele queria construir uma casa de espetáculos. Ele simplesmente queria se livrar de algumas favelas romanas e construir sua casa de espetáculo, que ficava bem no centro de Roma. E ele põe fogo nessa favela, matando milhares de romanos. Ele, para não assumir a culpa, ele disse que foram os cristãos, que era um povo novo que estava chegando em Roma. Ele perseguiu, matou os cristãos, mas querendo ser um grande artista, insistiu e construiu sua casa de espetáculos, não focado no governo, também foi assassinado pelos generais romanos. Então, nós tivemos vários senadores malucos, vários. E o que acontece? Roma cresceu demais. Depois de conquistar várias regiões, ficou muito difícil de governar. E assim houve uma necessidade de dividir o império. O império, gente, foi dividido em duas partes, chamado Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Então houve uma necessidade de dividir o Império Romano, porque estava muito grande. Mas mesmo assim, eles não conseguiram diminuir as crises internas, por causa do tamanho do império. E uma delas está muito relacionado com o nascimento do cristianismo. Nós teremos uma aula somente para falar sobre o nascimento do cristianismo. Como o cristianismo afetou a política econômica dos romanos, de dominação, conquista e cobrança de tributos. Porque o cristianismo pregava a paz, a caridade, o amor. E a cultura romana, a política romana, é de domínio, conquista, dominação. O que acontece é que muitos soldados romanos, quando se transformaram em cristãos, pararam de saquear e roubar outras cidades. Uma consequência disso é que o Império Romano enfraqueceu de alguma forma. Se você tem poucos soldados para proteger o Império Romano, você não tem mais a cobrança de tributos para trazer riqueza para Roma, e não tem mais escravos para trabalharem para os romanos, você enfraquece o império. Com isso, o enfraquecimento do cristianismo possibilitou que os antigos povos inimigos de Roma, que foram conquistados, observassem uma oportunidade, invadissem o império e levar à queda dos romanos. O Império Romano do Oriente não foi atacado a princípio. Vai demorar mais de 200 anos para perder a força e o prestígio. Mas o Império Romano
do Ocidente vai ser atacado. E dessas invasões vai ser do rei dos hunos, Átila, que chega nos portões dos romanos, decreta a conquista dos romanos. Diz que até o Papa, naquela época, quando a gente tiver a aula sobre cristianismo, a gente vai entender o nascimento do papado, que vai ficar junto com o imperador romano. Ele vai mediar essa invasão dos hunos e, de alguma forma, vai entregar todas as riquezas dos romanos para os hunos, enfraquecendo de vez os romanos, abrindo espaço para novas invasões e a queda de Roma. E assim, gente, Roma cai no ano 476 depois de Cristo, depois de 500 anos, depois de 500 anos de Império Romano na Europa, aí no norte da África também, um pedacinho do Oriente Médio. Isso, para o calendário mais tradicional da história, a divisão histórica em períodos antigo, medieval, moderno, contemporâneo, isso rompeu a divisão histórica da Era Antiga para o nascimento de um novo período, seria a Era Medieval, a Idade Média, por causa dessa queda do gigantesco Império Romano. Tranquilo, gente? Vamos resolver algumas questões agora. Lembrando que eu vou fazer uma questão somente sobre cristianismo. Quer dizer, uma aula somente sobre cristianismo e também sobre a cultura romana. Do pão e circo, da arquitetura, das grandes construções romanas. Mas vamos lá, vamos fazer algumas questões. Leia o texto. Os triunviratos romanos. Ao longo do século I a.C., a República Romana enfrentou uma grave crise política marcada por disputas entre líderes militares e políticos. Nesse contexto surgiram os triunviratos, alianças formadas por 3 homens influentes que buscavam controlar o poder de Roma. O primeiro triunvirato foi composto por Júlio César, Pompeu e Crasso, enquanto o segundo reunia Otávio, Marco Antônio e Lépido. Essas alianças contribuíram para intensificar as guerras civis e enfraquecer as instituições republicanas, abrindo caminho para o surgimento do Império Romano. Assinale certo e errado nas afirmativas abaixo. A. O primeiro triunvirato foi uma aliança política formada por Júlio César, Pompeu e Crasso, com o objetivo de ampliar sua influência sobre a República Romana. Tá certo. O primeiro triunvirato, formado por essas 3 pessoas que aceitaram dividir o poder, mas eles mesmos vão entrar em guerra, principalmente Júlio César e Pompeu, principalmente Pompeu, que queria governar sozinho, e vai levar a primeira guerra interna entre esses governantes. Primeiro uma aliança, depois vai levar a guerra. O segundo triunvirato foi composto por Otávio, Marco Antônio e Lépido, e teve como uma das suas finalidades combater os adversários após o assassinato de Júlio César. Sim, lembrando que Brutus, sobrinho e senador romano, liderou o movimento que levou à morte de Júlio César, e com isso, Marco Antônio, Lépido e Otávio Augusto vão perseguir esse movimento, vão matar Brutus em praça pública, vão executar em praça pública, mas depois vai levar a briga entre Marco Antônio e Otávio Augusto para o poder. C. Os triunviratos fortaleceram definitivamente a República Romana, eliminando os conflitos políticos e garantindo estabilidade permanente ao governo. Errado, falso. Os triunviratos vão levar ao enfraquecimento da República e ao nascimento de um novo período chamado de Império. D. As disputas entre os integrantes dos triunviratos contribuíram ao fim da República e favoreceram a ascensão de Otávio como primeiro imperador de Roma. Certíssimo. Essa guerra interna vai levar à vitória de Otávio Augusto e ele vai acabar com a República e vai criar, assim, a Era dos Imperadores. Certinho. Vamos lá. Próxima questão. A partir do século III depois de Cristo, o Império Romano passou por um período de crise marcado por dificuldades econômicas, instabilidade política, invasões de povos germânicos e problemas na administração do vasto território. Para tentar solucionar essas dificuldades, alguns imperadores promoveram reformas, com divisão administrativa do Império. No entanto, os problemas continuaram. Em 476 d.C., ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, fato que tradicionalmente marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média na Europa. Assinale certo e errado nas afirmativas abaixo. A. Entre as causas do declínio do Império Romano está as invasões dos povos germânicos e as crises econômicas e a instabilidade política. Sim, lembrando que tem muito a ver também com o cristianismo. O cristianismo vai trazer uma cultura de paz, o fim da dominação, o fim da conquista. O exército para de ficar saqueando os povos, mas isso acaba enfraquecendo o exército, enfraquece as fronteiras, Roma vai ficar mais pobre, não consegue mais cobrar tributos, e assim permite a invasão dos povos
dos povos inimigos de Roma, chamados de bárbaros germânicos, e assim leva o fim do Império Romano. B. A queda do Império Romano do Ocidente ocorreu em 436 d.C. e é tradicionalmente utilizado como marco do fim da Idade Antiga, certinho, naquele calendário histórico que é tradicional, onde se tem a divisão das eras. Isso foi o marco do fim da Era Antiga e o início da Era Medieval. C. O Império Romano entrou em declínio, exclusivamente por causa das invasões dos povos germânicos, sem influência de problemas internos. Errado. Foram os problemas internos que enfraqueceram o Império Romano e permitiram a entrada dos povos inimigos de Roma. D. As dificuldades para administrar um território muito extenso contribuíram para o enfraquecimento do Império Romano. Exatamente. Eles tiveram até que dividir o Império Romano para tentar solucionar esse problema, mas não deram certo. Então, gente, finalizando essa aula, então a parte assim, a parte histórica, a política, o Império Romano, ele cai e assim vai começar uma nova era, com a Idade Média. Mas antes de conhecer a Idade Média, a gente vai conhecer um pouquinho da cultura romana e o surgimento do cristianismo dentro dessa história, principalmente onde os romanos dominavam boa parte do chamado Velho Mundo. Você vai ter gostado, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.